O impacto do fim do auxílio emergencial na renda das famílias brasileiras é o assunto que a repórter Fernanda Martinelli traz hoje para a gente direto de Brasília. O auxílio emergencial teve sua última parcela paga no mês de dezembro e a população já começa a sentir os efeitos do fim desse repasse. O benefício, que começou a ser pago por causa da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, continha valores que variavam entre R$ 600 e R$ 1.200, o que movimentou o comércio em todos os municípios brasileiros. Esse pagamento totalizou um gasto de 292 bilhões de reais para os cofres da União. De todas as regiões, Norte e Nordeste serão as mais afetadas. De acordo com um estudo feito recentemente, o aumento na renda dos moradores da região Norte chegou a 13,1% no ano passado, enquanto na região Nordeste chegou a 8,3%. Com o fim do pagamento, essa renda deve cair em 8,5% no Norte e 8% na região Nordeste. Para se ter um comparativo, o aumento da renda de todos os brasileiros chegou a 4,6%. E o recuo deve ser de 3,7% em 2021. Para os parlamentares, é necessário que o Congresso Nacional analise opções de transferência de renda para atender os brasileiros durante esse período de instabilidade econômica. O governo federal chegou a ensaiar a criação de um programa para substituir o auxílio emergencial, mas a proposta não foi para frente por causa da falta de consenso dentro do próprio governo. O custo do auxílio seria de quase 300 bilhões de reais, valor 10 vezes maior que o orçamento do programa do Bolsa Família, que em 2021 está estimado em 35 bilhões de reais. O calendário letivo da Universidade Federal de Alagoas começa no próximo dia 22 de fevereiro. Por causa da pandemia, as aulas continuarão sendo remotas, mas diferente do ano passado, quando eram facultativas, elas vão ser obrigatórias. Beatriz Rodrigues é estudante de jornalismo e vai voltar às aulas virtuais nos próximos dias. Ela garante que existe uma série de dificuldades nesse processo adotado pela Universidade Federal de Alagoas. A aula virtual ela tem as suas limitações, seja a questão de sinal de internet, até o próprio aparelho que você vai usar. E sem falar que a própria aula é uma dificuldade para os alunos, porque tem a dificuldade de concentração. A gente tem muitos artefatos que a gente acaba se perdendo. A universitária conta que atrasou o ano letivo por conta da pandemia. Eu estaria mais ou menos no 6º período, já perto de terminar o curso. Só que eu estabilizei, isso é um problema, tanto para mim, que, poxa, tem uma pressa para me formar, quanto até para os meus próprios amigos, que, poxa, estavam pertinho de se formar e teve essa confusão, esse problema, esse atraso. De acordo com a UFAL, ainda não há condições de retomada presencial das atividades letivas. Por isso, a universidade definiu que as aulas remotas serão obrigatórias a partir do dia 22 de fevereiro, diferente do que aconteceu na maior parte do ano passado, quando o período letivo realizou-se de forma excepcional e facultativa. Foi uma experiência que nos possibilitou um aprendizado, né, tanto para professores como para estudantes, e agora, com a retomada do calendário, não de atividades, porque a gente continuou com diversas atividades, mas agora de forma obrigatória para todos nós. A pró-reitora de graduação em exercício explica as medidas que a UFAL adotou para estudantes com limitações no acesso à internet. Já durante o período letivo excepcional, a universidade abriu o edital para que os alunos pudessem ter acesso à internet através de chips, né? E novamente será aberto novos editais para que os alunos que tenham dificuldade de acesso à internet e à rede de computadores possam solicitar, concorrer durante este edital, que será aberto pela Pró-Reitoria Estudantil, para que eles possam ter oportunidade, né, de ter acesso. A recomendação da universidade é de que os estudantes fiquem atentos às datas do calendário acadêmico e que busquem as coordenações de cursos em caso de dúvidas. Tem que estar muito atento a esses prazos para que essa nova normalidade, né, possa acontecer de forma adequada e normal, né, sendo retomada. Para muitos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o controle do tempo de prova é uma das maiores dificuldades. Ele parece ser suficiente, mas se o estudante não souber administrá-lo,
pode se prejudicar. Vamos ver a dica da nossa primeira matéria da série Ligados no Enem. Ao todo, 180 questões e uma redação, distribuídas em 10 horas e meia. O tempo parece dar folga ao raciocínio, né? Mas além do conhecimento, é preciso estratégia para obter êxito. É o que faz o Gabriel, que vai para o 3º Enem e almeja ser aprovado em medicina. O ideal é sempre você começar com as questões que você tem mais facilidade, para você ganhando confiança. E no decorrer da prova, você procura aqueles assuntos, aquela matéria, né, que geralmente você tem mais dificuldade. Para então você lidar com ela durante o meio da sua prova e deixar sempre o começo e o fim para que você tenha mais facilidade. Para que assim você não trave e consiga desenrolar a prova de uma maneira boa. Essa foi a maneira encontrada pelo estudante para otimizar o tempo, mas, de forma geral, os professores orientam que o recomendável é gastar uma média de 3 minutos por questão. Assim, no final, ainda sobram meia hora para responder o gabarito e até tomar uma água, comer ou ir ao banheiro se precisar. Uma grande dica para perceber como anda a sua desenvoltura na resolução das questões é fazer simulados na internet. No site do INEP tem as provas de todos os Enems para você treinar. E o que muito aluno não sabe, priorize as questões mais fáceis. Elas podem valer bem mais do que as difíceis. A teoria de resposta ao item, ela foi implantada no Brasil, por incrível que pareça, a partir da Provinha Brasil para as crianças, que, a grosso modo e resumindo, as questões fáceis valem mais do que as difíceis. Então, é de suma importância que o aluno, como primeira e principal estratégia de combate, porque o Enem é uma guerra, e para vencer uma guerra você precisa de estratégia. E uma das principais estratégias, até para otimizar o tempo, é que ele garimpe a prova e procure na prova as questões mais fáceis. É importante ficar atento também às disciplinas que têm maior peso na pontuação. É o caso da redação, aplicada no primeiro dia de exame, junto com linguagens e ciências humanas. O aluno deve gastar aproximadamente 1h30 para finalizar o texto. Para o primeiro dia, sugiro que os alunos recaiam sobre a questão da prova de redação, para depois fazer a de humanas e linguagens. No segundo dia, o desafio são as 90 questões, divididas entre ciências da natureza e matemática. Agora, é principalmente nesta última onde o estudante deve depositar mais atenção. Ora, como o histórico do Enem nos revela que é muito mais fácil eu fazer gordura em matemática, eu obter uma pontuação maior em matemática, eu sugiro também que comece pela prova de matemática. Sempre com a estratégia de garimpar questões, ou seja, procurem as mais fáceis e depois, no final da prova, façam as difíceis. Bom, o que todos os estudantes queriam neste momento tão decisivo e importante que é o vestibular, seria uma regra perfeita. Ela ainda não foi encontrada. O caminho a gente já sabe, é estudar. E o que também pode ser dito até então é exercitar e manter a calma. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. E o Jornal do Estado fica por aqui. Para você rever as nossas reportagens, é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Eu espero que você tenha um ótimo início de semana. E a gente volta a se ver amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.